Muito bem. Eu tenho um limite de uma área de estudo, representado pelo limite do município de Duque de Caxias, situado no Rio de Janeiro, e nesse limite eu tenho uma distribuição de algumas amostras. Então, esse tipo de interpolação serve para representar qualquer fenômeno que você venha estudar lá do espaço geográfico. Pode ser esse caso aqui, no caso, é uma projeção de atendimentos para uma doença. No caso, a dengue, a doença do verão, a doença lá no Rio de Janeiro, dependendo lá da localidade, outras localidades, uma região que favorece o calor, chove, acumula água e por conta disso favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, com base nessa pesquisa, nós estabelecemos uma tabela, tudo isso aqui é hipotético, tá? É só para ilustrar como são os procedimentos do geoprocessamento. A finalidade de ilustrar isso aqui é mostrar como você realiza a leitura de um dado, importa para o GEO e com o GEO constrói suas inferências. Ok. Com base na união que estabelecida com os dados que não tinham coordenadas, eu tenho aqui agora uma tabelinha propriamente formatada. Tem uma tabelinha bonitinha com a formatação. Repare que o objeto do meu estudo é realizar uma projeção com interpolação com base na média. Então é importante observar que a média é um campo do tipo flutuante, um campo do tipo decimal. Por que um campo decimal? Porque os números alocados nesse campo, nessa coluna, eles têm uma parte inteira e uma parte fracionária. Então a interpolação no QGIS pode ter problemas, por exemplo, com esse campo focus. Porque o focus é um campo de número inteiro. Então, não sei dizer para você se ele vai se comportar bem, ou vai conseguir executar, ou vai conseguir ler o campo flutuante. Então, em toda essa planilha aqui, eu tenho duas colunas numéricas. Na verdade, tenho três, né? Sendo que duas colunas numéricas do tipo número inteiro, ID e amostras, uma do tipo decimal, ou tem valores fracionários, e o restante são dados de texto, porque estão alinhados à esquerda. Aqui vale aquela mesma lógica que eu apliquei lá no início da dica, quando eu disse que no Excel, quando o número está alinhado à direita, ele é representado, como é que eu posso dizer? Você tem uma representação numérica. Quando você tem a informação alinhada à esquerda, você tem uma representação de texto. Então aqui no SIG, no QGIS ou em outra ferramenta, a lógica é a mesma do Excel. Números alinhados à direita significa que esse campo foi formatado como número. Então tem dois números inteiros. A interpolação será baseada na média. Então vou fechar aqui e vou... Em primeiro lugar, se você não tem um complemento de interpolação habilitado, ele faz parte do QGIS, mas em algumas instalações ele não vem habilitado por padrão. Você clica em complementos, gerenciar e instalar complementos. Aguarde o processo. Estes são os complementos instalados. Clica aqui no grupo dos complementos instalados. Então tem aqui, ó, o complemento de interpolação. Se não estiver marcado no seu, marque, porque ele já vem instalado por padrão, mas ele pode estar desabilitado. Então marque o complemento de instalação e clique em fechar. Agora, para executar a interpolação, propriamente dita, você clica no menu raster, interpolação. Tem um porém. Na hora de gerar a interpolação, nós vamos dimensionar pela extensão do que está na tela. Então tem aqui o desenho do município na tela. Por que eu faço assim? Para que eu possa extrapolar a interpolação, neste caso, e depois cortar para o limite. Porque se eu realizar a interpolação aqui dentro dessa extensão, ele vai considerar somente os pontos. E eu não preciso disso, eu preciso considerar a interpolação cortando ali pelo limite da área de estudo. Então, raster, interpolação. Em primeiro lugar, ele já reconhece que a camada vetorial de ponto é o meu alvo aqui.
Então está aqui o ponto. E automaticamente ele reconhece a coluna média. Por isso que eu disse para você. A interpolação do QGIS não vai ler dados do tipo texto. Então, por exemplo, se eu tenho vou fechar aqui rapidinho. Se eu tenho esse campo focus. Vou abrir aqui a tabela de atributos. Se eu tenho esse campo focus. Se eu tenho a intenção de interpolar os focos do mosquito da dengue, identificados lá nas áreas de amostra, o que eu tenho que fazer? Eu preciso usar lá o campo refator. E a exemplo do que eu fiz para a média, se você assistiu o vídeo, você tem conhecimento disso, você tem que formatar esse campo como double com 2 casas decimais. E aí você vai ter um campo do tipo flutuante. Aí sim, a interpolação será capaz de converter esses dados para o formato raster. Interpolação. Mas como não é o caso, vou fazer a interpolação pela média. Então, seleciono a camada de pontos. O atributo de interpolação é a média. E quer adicionar. Aqui que vem a grande sacada. Você quer usar o método de interpolação pelo peso do inverso da distância. Interpolação em DW. Mais informações sobre interpolação você pode buscar na literatura. Então aqui eu quero aplicar a interpolação pela extensão atual. O que vai acontecer? Quando eu clico no botão extensão atual, o tamanho da célula muda, a dimensão aqui muda também, porque eu quero interpolar tudo isso aqui fora. Depois de marcar essa opção, você clica aqui em tamanho da célula C, você pode, para a dimensão de um município, um pixel de 30 metros é suficiente para apresentar um bom resultado visual. Então aqui 30 em X, 30 em Y, é uma resolução espacial de 30 metros. Lembrando que os dados do meu projeto eles precisam ser referenciados no sistema de coordenadas planas. A interpolação se comporta melhor com dados no sistema projetado, sistema plano. Então, atenção em relação a isso. Qualquer dúvida, você não deixe de entrar em contato com o seu instrutor. Para o arquivo de saída, basta clicar nas reticências e apontar para a pasta que vai abrigar a minha interpolação. Vou colocar aqui no meu outro HD, artigos, esse é o primeiro artigo do instrutor GIS mais longo. Vamos chamar aqui de workflow. Vou criar uma pasta aqui, interpolação. Então, na pasta interpolação, vou chamar de interpolação, sempre evitando aquela questão dos espaços, .tif. Ele gerar um raster para mim. Então, vai gerar o raster da minha pasta. Posso marcar essa opção aqui e executar a minha interpolação. Processo em andamento. Esta é a interpolação gerada automaticamente, de acordo com os atributos da média. Então, ele vai considerar os atributos e vai gerar a minha interpolação. Esse aqui é o limite da minha área de estudo. Por isso que eu faço a definição pelo limite daqui da extensão da tela, para que ele venha extrapolar mesmo. E assim eu posso cortar e evitar que a interpolação fique um quadrado aqui, fique feio. Então, visualmente, a gente tem que se preocupar com a estética também. A interpolação está pronta, vou aplicar o recorte agora. Raster, extrair, recorte. Esse algoritmo vai cortar a minha interpolação para o limite da área de estudo. Em arquivo de entrada, o único raster que está no meu projeto, a única imagem é a interpolação. Então está marcado aqui já. Em arquivo de saída, clique em selecione e aponto para a pasta interpolação. Deixa eu ver aqui, não. Deixa eu ver aqui, workflow, interpolação. Então, interpolação, underline média. Salve como já o TIFF também. Então, tenho a entrada e definir a saída. Marco essa opção, nenhum valor de dados, 0. Sou obrigado a marcar essa opção, para que ele possa esconder a área escura que fica em volta da imagem. E no modo clipping, você, no lugar de extensão, selecione camada máscara. Então, automaticamente, ele reconhece aqui o limite indicado por recorte, que é o limite do município, Duque de Caxias, do TM23S.
E a última opção é marcar isso aqui, ó, cortar a extensão do conjunto de dados-alvo para a extensão da linha de corte. Então, o que isso vai fazer? Ele vai acrescentar a resolução espacial de 30 metros nos comandos lá que ele executa automaticamente. Então, ele vai manter o mesmo tamanho de pixel para o recorte. Vou clicar aqui, posso deixar essa opção marcada, vou clicar em OK. E esta é a minha interpolação prontinha. Posso fechar tudo, posso desligar a interpolação maior. Então aqui está a interpolação para o limite da minha área de estudo. Por que eu tenho todo esse trabalho? Para permitir com que a área de estudo ela venha a ser enquadrada, porque senão, se você não mantiver a técnica de clicar na extensão e depois definir o tamanho do pixel lá na interpolação, ele vai gerar um quadrado. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo usar a ferramenta de seleção aqui. Ele vai gerar um quadrado mais ou menos aqui assim, ó, tá vendo? Na extensão dos pontos. E sua área de estudo vai ficar um pouco estranha. Por isso é importante prosseguir com esse tipo de procedimento. Isso mostrado no vídeo. No último passo, basta definir uma simbologia, uma forma de representar as cores mais quentes e as cores mais frias da interpolação. Ora, como você consegue definir a cor de acordo com o valor? Você vai aqui acessar as propriedades dos pontos e em rótulos você vai mostrar o rótulo para as camadas com base na coluna média. Depois você vai clicar em Buffer e vai desenhar um buffer em volta do texto. Quando você aplicar, você vai ter o número da média e um bufferzinho, que é uma névoazinha em volta do texto, que permite ler direito. Se você deixar tudo sem um buffer, vou deixar aqui sem um buffer e aplicar. Com o número cru, alguns você não consegue ler, tá vendo? Por isso é importante manter um buffer sobre o texto. Então, esses são os valores da média. Então, nos valores mais altos, para essa média, ele vai colocar a área ficar mais quente. Os valores mais baixos, então, as áreas vão ficando mais frias. Como eu posso usar uma cor para representar esse fenômeno? Acesso às propriedades da média. Eu posso remover aqui essa interpolação, que eu não preciso mais dela. Remover. Então, acesso às propriedades desse arquivo. Em estilo, você troca de renderização de banda simples para banda simples falsa cor. Insere a rampa de cores que você quer. Tem várias aqui, ó. Eu vou inserir uma rampa que começa do vermelho e vai para o verde. E vou inverter essa rampa. Ó, começa do verde, que eu inverti. Eu quero dar a cor mais fria, com os valores mais baixos, e as cores mais quentes, os valores mais altos. Posso aqui também definir o número de classes. Ó, de modo contínuo, troco em intervalo igual e troco classe. Então, vou colocar aqui, sei lá, seriam 10 classes. Isso aqui é meramente hipotético. É a reclassificação que vai me dar um norte para isso aqui. Então, vou colocar aqui meramente para visualização, vou aplicar e vou clicar em OK. Então, essa é a interpolação sendo representada em falsas cores. Como você vê, é importantíssimo o workflow, o passo a passo, o assistente. Todo o trabalho em geoprocessamento é um trabalho metódico, ele é sistemático. Você precisa, passo a passo, definir as prioridades. Então aqui, nas minhas 10 classes, esses valores aqui não são os valores, são valores de amostragem, não são os valores reais. Os valores reais são gerados a partir da reclassificação. Então, como você pode observar, os valores mais altos são representados pelas áreas mais quentes. Os valores mais baixos são representados pelas cores mais frias. Então, cores mais quentes será o vermelho e as cores mais frias é uma graduação, né, um degradê para o verde. Um degradê para o vermelho, cores mais quentes. Um degradê para o verde, cores mais frias. E o importante disso aqui tudo, da interpolação, é que você tem uma amostragem visual. Isso fica claro para o leigo. O que é a pessoa leiga, afinal de contas? O leigo é a pessoa que não entende nada de geoprocessamento. Mas visualmente, ela vendo uma interpolação, ela vendo o limite do município, ela vendo áreas quentes e áreas frias, ela sabe que ali
Tratando-se de média de atendimentos, o atendimento foi mais constante no hospital dessa região aqui. Então aqui eu também tenho uma certa acentuação de valores, e esses valores aqui não foram tão expressivos, mas os valores mais expressivos, os valores mais críticos, certamente, seguramente, são nessa região. Então, essa é a finalidade da interpolação. Ela vai, de fato, acentuar algumas áreas de acordo com os atributos da tabela.